Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos aqui uma comunidade criativa chamada Mar Hub, em que a gente tem esse podcast que a gente chama profissionais da área criativa para trocar uma ideia sobre o processo criativo, sobre sua arte, seus desafios e muito mais. A gente já está chegando ao episódio de número 80 aqui, já há um ano e pouco, de vários podcasts e trazendo aqui profissionais para trocar ideias super legais com você. Hoje, em especial, a gente está com a Denise Greco, que tira foto no fundo do mar. Um tema que a gente ainda não teve aqui no nosso podcast e que vai ser muito legal ter essa troca com ela. Bem-vinda, Denise. Ô Marcela, que delícia saber que eu vou ser a primeira do Mundo Sub que vem aqui. Muito prazer, a gente ainda não se conhece pessoalmente, hoje em dia é tudo online, né? Estou muito Isso. feliz de estar aqui, de contar a minha história, que não é uma história curta, né? Eu tenho 65 anos, eu sou de São Paulo e eu moro em Búzios, já tem Aham. quase 25 anos, né? E sou muito aventureira. Então, assim, a aventura eu sempre faço questão de destacar, porque foi determinante para eu virar fotógrafa, né. Legal. Fala um pouquinho, Denise, como é que surgiu a questão, primeiro da fotografia, né, e depois fotografia de fundo de mar? Porque como você falou, você precisa ter essa personalidade, né, para trazer o fundo do mar aí junto das suas fotografias e da sua temática. Não, Marcela, você sabe que a pergunta é muito boa, porque, assim, no meu caso, e acredito que no caso da maioria dos fotógrafos submarinos, é meio um misturado, né, a gente Aham. não virou fotógrafo submarino, porque tem o mergulho antes. Mergulho é uma coisa. É uma atividade que exige da gente todo um preparo, uma diferença. E você Sim. imagina isso a gente falando há 40 anos atrás, né, que é o tempo que eu faço isso. Mulher no mergulho, não tinha mulher no mergulho. Bom, então vou começar contando. Aham. Eh, eu tinha um namorado e ele começou a mergulhar, e aquela história: "Vamos mergulhar, vamos mergulhar". Aí eu estava assim, animadinha, e aí eu fui para os Estados Unidos, que na verdade eu fui para o México e Estados Unidos, e ele falou: "Ai, Dê, já que você vai para lá, traz um equipamento para mim de mergulho, e traz Aham. um para você", né, porque como estava tudo assim, será que sim, será que não? Ah, então vou levar. Aqui no Brasil não tinha nada de equipamento. Aí Aham. eu fui para o Mediterrâneo, em Cancún, e aí tinha curso de mergulho. Falei: "Ah, eu vou fazer, já vou fazer aqui". Aí Aham. comecei e o médico me barrou, falou que eu tinha problema no Ih, coração. Aí sério? aquela coisa chocante, né, sabe, eu tinha 25 anos, né. Sim. Bom, aí eu fui para Cozumel, que é considerado um dos lugares excelentes de mergulho. Aí eu falei: "Sabe do que mais? Eu vou fazer um mergulho aqui, porque se eu tiver problema do coração e não puder mais mergulhar, é aqui mesmo que eu vou me deliciar", Aham. né. Fiz, voltei para São Paulo, fui numa escola de mergulho, fui no cardiologista, não tinha nada, e fui numa escola de mergulho, comecei a pensar em fazer o curso, mas vim fazer o curso aqui em Búzios, porque eu tenho casa aqui já há 50 anos, minha família tem e tal. Vim fazer o curso aqui. Aí, quando chegou, assim, segundo dia ou terceiro do curso, 3 metros de profundidade, e eu fiquei com muito medo. Aí eu Aham. subi, falei para o instrutor assim: "Ai, tô com medo". Ele: "Não, você tem que aprender a se virar sozinha, não vou te ajudar". Desci outra vez, subi outra vez, e assim foi, até que eu falei para ele: "Eu não tô", estava com o olho arregalado, me lembro como se fosse agora, né. Aí Aham, eu falei para ele assustada. assim: "Não, não tô aguentando, tô com muito medo, eu vou me afogar". Aí ele falou assim: "Não vou te ajudar". Sabe que isso determinou a minha vida. Eu larguei todo o equipamento ali mesmo, larguei tudo e fui nadando para a areia. Levei Aham. uma bronca danada do cara, porque larguei Ah, o equipamento você lá. largou tudo, de Larguei desistiu, tudo, mas falou. eu estava morrendo. Na minha Aham. cabeça, eu ia me afogar ali com aquele negócio. Uai, mas o cara não quer me ajudar, eu estou pedindo ajuda, até logo, um abraço. E você sabe que isso foi determinante até na minha vida, porque quando não Aham. me aperta muito, porque se me apertar muito, eu largo tudo e vou embora, né. E aí eu tive muito medo de mergulhar. Eu nunca podia imaginar que eu ia virar uma fotógrafa submarina. Eu tinha paura de mergulhar. E minha irmã é toda centradinha lá, paulista, aquela coisa. Ela falava assim: "Ai, Dê", ela estava aqui também, "Dê, você tem que Aham. entender que as pessoas não dão para tudo".
Aí eu: Aham. "Gente, mas eu fiquei tão apaixonada pelo mundo submarino, como é que agora eu não vou mergulhar?". Então foi um primeiro ano muito difícil, eu voltei para São Paulo, fiz o curso lá, numa escola chamada Bandeirantes do Mar, que não existe mais, mas é gente querida até hoje, e eles foram os responsáveis para eu conseguir encarar o mergulho, porque como eu tinha Entendi. muito medo, então eles quase me davam a mão, assim, sabe. Uhum. Tinha naquela época, no curso de mergulho, tinha um dia que era o dia do terror. Você entrava na piscina e você não sabia o que ia te acontecer. Arrancava a máscara, Eita. fechava oxigênio, fechava a garrafa e tal, né. E eles não Aham. fizeram comigo, porque eu já tinha tanto terror que se fizesse aquilo comigo, aí que eu não ia mergulhar mesmo, né. Então, assim, Ai, foi o sei. primeiro ano depois que eu me formei, né, no mergulho, muito difícil, eu tinha medo, eu ia no barco, eu não era a primeira a descer, eu era a última, porque se eu ficava na água, na superfície, esperando o companheiro, né, eu ficava Aham. com medo, aí não queria mais ir. Então foi um começo, assim, digamos, estranho para quem se torna uma fotógrafa submarina. E a Sim. virada da história foi que meu pai foi para o Japão e falou para mim: "Queria te trazer um presente legal, né, que você quer?". "Ah, uma câmera submarina". E aí câmera fotográfica submarina. Aí Aham. ele trouxe uma Nikonos, porque naquela época era filme, a gente está falando de filme, né, analógico, Sim, verdade. e não tinha nada aqui. Então ele trouxe uma Nikonos, que era uma camerazinha super linda, pequenininha assim, uma reflex, né, já era Aham. reflex. E um flash naquela época e 2 lentes. E eu comecei a fotografar assim. Foi assim que a coisa desenrolou, né, iniciou. Mas a fotografia, pelo que você falou, você começou no mar, No né? fundo E do a mar, e é. a fotografia foi depois? Ou enquanto você estava fazendo esse curso do fundo do mar, você estava tirando fotografia terrestre, vamos dizer assim, ou já estava tendo Não, curso não, eu de nunca tive fotografia? nada a ver com fotografia, nem minha Ah, entendi. família, nem ninguém, entendeu. Eu comecei a mergulhar, e aí Aham, depois que eu comecei a mergulhar, é que teve essa oportunidade do equipamento, e aí eu entendi. comecei a fotografar já debaixo d'água, só que era muito di fotografar debaixo d'água é uma fotografia muito técnica, né, não é Sim, uma coisa que sim. você sai fotografando, sai tudo uma droga, né. Então aí, É, assim, naquela época não tinha ninguém, entendeu? Assim como é hoje, que você vai online, que você compra livros, você vê revistas, sei lá, tudo online, e aprende a técnica, né. Naquela sim, sim. época, nessa Bandeirantes do Mar, por sorte, o cunhado dos donos tinha vindo da França com uma camerazinha bem pequena, o Caco, e a gente trocava muita informação, mas tudo informação, assim, o eu não sei que você não sabe também, né. Não Aham, era ninguém era sabido, né. E aí foi legal, porque eu falei assim, a minha câmera era mais complicada que a dele, aí eu falei assim: "Não, eu vou pegar um professor particular", porque eu não sabia realmente nada de fotografia. Aí eu peguei um aham. cara e dei uma meia dúzia de aulas com ele, e ele também foi determinante, gozado que eu não me lembro mais o nome dele, queria muito lembrar o nome dele para falar: "Oi, sou eu", né, porque Aham. ele falou assim para mim, "E o que que você quer fazer na fotografia? Tipo, o que que você quer ser como fotógrafa?". Sim, Eu não queria nada, eu estava eu estava a passeio naquela época, né. Aí ele falou: "Ah, então eu sim. não posso te dar aula não". Ele falou: "Porque eu só Eita. dou aula para quem tem uma intenção e boa. Se você não quiser ser fotógrafa da National Geographic, eu não vou te dar aula". E ele já colocou no da National Exato, Geographic, num né, top, no né. topo. Se você não tiver aspiração, eu não te quero aqui. Pois é, e aí foi muito legal, quer dizer, eu acho que ele também como professor já, com experiência, né, ele Aham. percebeu que eu cutucada eu vou melhor do que sem estar cutucada. Bom, e aí Sim, foi sim. assim, né, assim é que eu comecei a ter os meus primeiros passos na fotografia submarina. Legal. E Denise, você começou a falar um pouquinho aqui da dificuldade técnica, né, de você tirar foto submarina, principalmente naquela época, né, em que você fala que era filme, hoje digital deve ser outro mundo, né. Outro Mas vamos mundo. falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, qual que é a câmera que você usa atualmente? É, eu tenho bom, eu uso a linha Nikon, né, aí por Bom. que a Nikon? Bom, eu comecei com essa Nikonos, e Aham. aí você começa, compra lente bom, aí no começo eu também só fazia fundo do mar, aí comecei a ir em cada lugar paraíso, né.
Você Aham. imagina o paraíso hoje, imagina então há 40 anos atrás. Paraíso, literalmente. E aí eu tinha uma maquininha submarina para tirar fotografia, que era uma droga para uso fora d'água, né. Então, Aham. assim, naturalmente eu comecei a sair da água, comprei uma câmera e tal. Então, nesse processo eu continuei com o Nikon, né, porque assim, Entendi. na época só tinha Nikonos, mas depois de um pouquinho também começou a caixa estanque. Então eu poderia ter Aham, trocado para Canon, por exemplo, né, como muita gente sei. tem Canon. Mas aí eu continuei na linha Nikon e sempre fui Nikon, Nikonzeira, né, como chama. Então eu tenho uma Z6, que é uma câmera sem Aham. espelho, né, e trabalho com uma caixa estanque da Aquática e com um flash Xenon. E fora d'água, uso ela, uso uma outra câmera 750 e várias lentes, grande angular, enfim, né. Agora só para entender, você leva luz lá para baixo? É. Isso, a foto submarina é por isso que eu digo, a foto submarina é muito Aham. técnica, porque você tem que Sim, pensar o sim. seguinte, quando você pensa em um fotógrafo, qualquer que seja, pode ser até um fotógrafo, por exemplo, de carnaval, que está lá na Sapucaí, ele Aham. naquele momento que ele está fazendo a foto, ele deixa, né, a gente deixa de ser a gente para se tornar um agente ali misturado, né, sem consciência, com a consciência do momento. Então isso também tem que acontecer debaixo d'água. Só que aí a gente Uhum. está falando que você está com a roupa de mergulho, você está com a garrafa de mergulho, Sim. você está com lastro, entendeu? Chumbo na sua cintura, você está com máscara, enfim, toda a tua relação com o mundo exterior é outra. Então você precisa Uhum. estar muito bem nessa relação para você conseguir abstrair disso tudo e fazer uma fotografia legal. E aí a gente já entra nessa parte. Fotografia legal não é só pegar um peixe olhando para você, é conseguir escolher o fundo que você vai fazer o peixe, conseguir Uhum. fazer a técnica disso tudo e a iluminação, que é essencial na fotografia submarina, porque a gente vai descendo da superfície da água, tem dois efeitos importantes que a luz tem. A primeira Hã. é a absorção. Então, você vai descendo, quando você está nos 6 metros, você começa a deixar de ver o vermelho, o laranja, o Hum. amarelo, entendeu? Essas são as primeiras Interessante. cores. Por isso que quando as pessoas veem um filme assim, tem aquela imensidão azul. A imensidão Aham. azul é pela absorção da cor. Então, o flash, Entendi. o que que faz? Ele devolve essa cor. Então, se você não faz foto com flash, ou ela é muito rasa, tipo 3, 4 metros, e mesmo assim você já tem uma pequena perda da cor, ou você está com flash, porque é bem legal ver o tamanho da tralha que a gente Ah, leva. sim. É Sim, uma é pelo tralha, porque não é uma câmera, é uma caixa estanque, são 2 braços, é um aham. flash. Às vezes, a gente faz noturno, que é um mergulho muito bom para fotografar também, porque é um outro comportamento de animal, né, o peixe está dormindo, ou outros Sim. comportamentos. Então você tem a lanterna na mão. Então, tudo isso você precisa, né, para fazer uma E é curioso, né, que você falou, né, Denise, não é assim, não é um passeio no parque, estou com a minha Nikon, minha Canon, vou lá no Parque Lage, no Jardim Botânico, tirar umas fotos de, né, uns pássaros, umas flores, não sei o quê, e no máximo estou com um flashzinho, estou lá com a minha câmera e pronto. Não, ali a sua estrutura para você decidir: "Vou lá tirar foto de um peixe ou do fundo do mar", é é um movimento e é uma estrutura gigantesca, né, não é tipo assim: "Vou dar um pulinho ali e tirar uma foto", não é Não, isso. e olha só, a gente até agora eu falei da questão do equipamento, mas veja, tem o Sim. deslocamento, né. Então, Ah, por exemplo, sim. eu moro em Búzios, o melhor lugar para mergulhar aqui chama Ilha da Âncora, é a quarenta e Uhum. cinco minutos de barco daqui. Ah, Então, o nossa. que que eu faço? Eu saio de casa, eu ponho o meu equipamento todo de mergulho de foto no carro, vou lá, tiro tudo, pego o carro, ponho para estacionar, entro no barco, viajo 45 minutos, me equipo, desço, fico mais ou menos 1 hora lá embaixo. Subo, tem que Aham. fazer intervalo de superfície. Fico tipo meia hora lá em cima, meia hora, 40 minutos, desço, faço outro mergulho. Volto 40 minutos de barco, parará, parará. Então, é Aham. realmente, digamos, uma pequena odisseia, né, para sair Sim, uma fotografia sim. submarina boa, né. E por Fora isso que você curiosidade, uhum. qual a profundidade que você chega normalmente? Então, tudo depende, né, Uhum. depende do que você quer fotografar, depende da onde você está. Agora, a gente tem absorção
do nitrogênio no sangue, que isso é o limita além, do Uhum. ar que a gente tem na garrafa, né, que quando acaba, acabou o mergulho, a gente Sei. tem essa absorção. Então é uma matemática, um computador que a gente leva que estuda tudo isso e te fala: "Agora é hora de subir". Então, essa profundidade, quanto maior, mais limita o teu mergulho. Então, eu como Tá. fotógrafa adoro o fundo do mar, a experiência é única, fantástica, maravilhosa, mas se eu tenho que optar, eu prefiro um mergulho mais raso, porque me dá a Uhum. chance de eu ficar mais tempo debaixo d'água. Eu, como mulher, Entendi. a gente já respira um pouquinho menos que homem, em geral, e eu, como mergulhadora antiga, respiro um pouco menos ainda, né. Então, Uhum. assim, eu fico tranquilamente 1 hora e 15 debaixo d'água, o que é fantástico. Me dá a Sim, chance de eu ver um monte de coisa. Então, eu prefiro ficar entre 15 e 20 metros. Agora, sim. lógico, eu já fui a 45, já fui. Tem em Recife um barco que chama Vapor dos 48, né. Só que assim, você pode ficar, nem me lembro mais agora a tabela, tipo 5 minutos lá embaixo. Aí eu avisei que eu ia ficar mais, porque já vou lá, naquele fim de mundo, 48 metros lá Aham. embaixo. Já que eu tenho que pagar descompressão, que chama pagar deco, né, que a gente fica parado, só para o nitrogênio sair aos 3 metros de profundidade. Sei. É, a gente fica lá paradinho, olhando o tempo. Bom, eu paguei para você imaginar mais do que 30 minutos de deco, para poder ficar 3 a 4 minutos a mais no vapor dos 48, né. Nossa. E você não vai sozinha, né? Não pode ir Não, sozinha. mergulho não se faz Isso. sozinho, né, mergulho é Exatamente. sempre acompanhado, e isso dá muito reflexo na fotografia. Uhum. A fotografia, ela requer agilidade, porque, assim, tá passando um peixe legal, tem uma cena interessante, mas ao mesmo tempo você tem que ter muita calma, né, porque você Imagino. escolhe ali, então você vê um buquê, eu te mandei alguns para você, você até pode mostrar aí, né, tem uns buquês, mas você precisa fazer a composição e a luz e entra aqui, não entra ali, e isso requer muita calma do fotógrafo, então ele tem que não pensar no barco, no colega do mergulho. Se você não tem um companheiro constante, você sente muita diferença na tua qualidade de Sei. fotografia. Então eu, por exemplo, uma boa parte da minha vida eu fui sozinha com, mergulhadores, assim, que ia na operadora: "Ah, então você mergulha com a Denise". Lógico, você Tá. também não pode ser egoísta, falar: "Ah, eu sou a Denise Greco, você está ao meu serviço". Então é um colega de Aham. mergulho. Tanto eu tenho o Entendi. direito de ficar parado, quanto o cara que está querendo andar mais rápido. Então você precisa ajeitar isso. Tá Depois eu negociando ali. depois eu casei com um mergulhador e também faz foto submarina e tudo. Aí é outro nível, entendeu? Outro nível Imagino. de mergulho, porque assim, Aham. primeiro você já conhece a pessoa, como ela mergulha, o limite, se bem, se mal, quanto gasta de ar, tudo isso, ela está para o Sim, mergulho. sim. E depois os 2 fotografando era fantástico, então um pega uma pedra, outro pega uma pedra e a gente passava lá quase o mergulho inteiro numa pedra, né, com muita Aham. calma, então dá uma qualidade muito Ai, grande de mergulho, de que fotografia, bom. né. É porque você falou, é interessante, isso impacta no seu trabalho, né, se você está com uma pessoa ali te apressando, se você não consegue ter, essa negociação com essa pessoa, acaba que você não vai conseguir, esse estado, né, que você É, colocou, que parece que, né, você tem que estar ali tem que estar. calma, tranquila, observando, né. É. Não, e assim, eu acho que, fotografar qualquer Aham. foto, Sei, ainda mais hoje em dia com celulares e ótimos, né, qualquer sim. um faz, né, não precisa tanta coisa para você fazer foto, mas fazer Exatamente. uma foto boa e uma foto que Uhum. não seja só um retrato, né, que você olha, então é isso que eu procuro fazer na minha foto, como nos fotógrafos que eu olhava e eu quero fazer. Qual era a diferença desses caras? Eu olhava e tinha um sentimento, não é só um enquadramento, né. Então para isso Aham. você precisa calma, porque senão você vai vai fotografando, ainda mais hoje com o digital, e sai um monte de retrato. Mas não é Sim. isso que a gente busca, né, você busca ter a tua assinatura e que ela esteja nas fotografias que você esteja fazendo, né. Entendi. Eu acho legal a gente dividir aqui a tela, Denise, para a gente ir conversando, em cima de algumas fotos, para você falar um pouquinho, né, de como foi aquela experiência ou aquele É, momento, já que a gente está então, trocando.
essas fotos que você vai começar a passar aí, né, que são então lá do começo, essa é de abró a primeira que você passou é de abrolhos, né, aquele Aham, cardume de peixe, que é um mergulho raso, você vê, essa é uma foto sem flash, né, como eu estava sei. comentando, porque tá rasinho, visibilidade boa, água clara, né, então você não precisa de flash. Já a próxima que você vai passar, ela tem Aham. flash, tá vendo que é branco? E até foi o que eu comentei com Você você, o que que eu é, fiz? Eu fiz uma divisão que foi pode ir passando, assim, devagarinho, mas você pode ir passando, de tá. fotos iniciais, porque essas fotos, que podem ser consideradas boas ou razoáveis, elas têm mais problema de iluminação do que hoje em dia, né, que são Uhum. muitos anos de experiência fotografando. Essa aqui é em Búzios mesmo, né, Ah, também legal. uma foto super antiga. Né, e essas fotos, quer dizer, você veja no fundo do mar, e olha lá o azulão que eu comentei, né, tudo fica Sei, azul, não sei. tem flash, fica azul, não tem jeito, né, e o primeiro plano é o que a gente também é sem abrolhos, eu ia muito para Abrolhos, nossa, era tipo o meu quintal de casa, né. Legal. Nossa, é Aqui você percebe, né, a existência, né, do flash, né, ele traz umas então, cores mais mas fortes. percebe porque eu não tinha prática, né, Aham, entendeu? Porque eu acho que sim, eu não sabia arrumar direitinho, né. entendi. Olha que legal essa. E é interessante, né, Denise, que a gente está vendo aqui, eh, como você falou, não é uma documentação, entre aspas, científica do fundo do mar. Ela é um registro artístico, né, do fundo do mar. E você vê que você, assim, você traz texturas, né, É, você trabalha com as cores que você falou, eu tenho que escolher o fundo, eu tenho que escolher o objeto, eu tenho que trabalhar com aquilo, e a diagramação. Então, assim, a gente vai descobrindo o nosso planeta, vamos dizer assim, porque acho que é. são poucas pessoas que têm a possibilidade de ou desejo até de mergulhar e tá próximo de ver, né, coisas maravilhosas que acontecem aqui do lado, né, da gente, né. É, E é. a gente não conhece, olha Olha, que deixa eu interessante. só põe a anterior e a outra anterior também, agora a outra. Aqui, Tá vendo? Essa não é a mesma, mas é o mesmo assunto. Tá vendo? A gente tem um sim. pólipo, agora vai para a próxima. As 2 são foto macro, né, as 2 são o mesmo assunto. Agora veja, na foto anterior, Aham. põe a anterior, Aqui, do la não, a próxima, a próxima, desculpa. Aham. é. Tem um pedacinho marrom, que é onde esse coral ele está incrustado. Veja a Tá. diferença de uma foto para outra. Agora é isso que eu falo, imagina, você está com todo É. equipamento de mergulho, nã-nã-nã-nã, desceu, e aí você está lá com um equipamento deste tamanho para fazer uma foto de um pólipo que tem 1,5 cm, tamanho de uma unha, e aí você tem Aham. que ver o fundo, se você põe o fundo Sim. ou se você não põe o fundo. E que diferença isso dá na foto? Ou você está fazendo um peixe, você vai desfocar a profundidade de campo, como é que você vai fazer, né? Então, quer dizer, tem que ter muita tranquilidade para conseguir fazer esse tipo de pensamento, seja técnico ou seja artístico, né? Exatamente. E aqui você brinca, né, com a textura Isso, do dessa pólipo, coisa, é. e aqui atrás também a textura dessa rocha, né, dessa pedra ali com as É. cores, né. Então, e muitas vezes a textura de trás te ajuda, muitas vezes atrapalha, porque o fundo do mar é Sim. muito colorido, né? Então, às vezes, você Aham. quer destacar o seu primeiro plano e quando você vai ver aquele plano de trás ali é ultra colorido, aí fica um pastite que você não enxerga nada, né, na verdade. Aham. Então aí você é isso que eu digo, precisa desfocar, né. Sim, Agora eu sou apaixonada pelas texturas, né, sim. apaixonada, Olha, né, não, mas é as formas impressionante. não, é impressionante. E é isso que eu estou te falando, isso aí é um material antigo, então, tem um pouquinho de Caribe, mas a maior parte é Brasil, né. Foi Aham. depois, mais tarde, que eu comecei a viajar pelos paraísos, aí já não é da fase iniciante, né, já é Tá, uma então fase, até aqui assim. onde que a gente viu foram fotos Fotos do iniciantes. início, as minhas primeiras Aham, viagens, entendeu, que, assim, elas, continuam sendo válidas e bonitas, uma delas até aquela anêmona de pontinha cor-de-rosa, eu participei de uma exposição há uns 2 anos e coloquei ela, né. Então, assim, aham.
continua sendo bonita e depois de escaneada você nem sabe se foi feito há 30 anos atrás ou agora. Mas sim, Sei, muda de fase, porque tem a caixa estanque, a caixa estanque atual é com digital, mas a minha primeira caixa estanque ainda era com filme. Mas muda sei. porque muda a qualidade da lente, mudou muita coisa, né, já naquela época de mudança, de transição, de reflexo para uma caixa estanque, né. E aí, bom, enfim, vamos continuar. Legal. Vamos aqui, já que vieram os tubarões, É, como é que é essa relação, né, Denise, essa relação que você tem com esses animais do fundo do mar, principalmente de grande porte, né, que eu acho que no início você falou um pouquinho do medo da questão do mergulho, da respiração, mas eu acho que, também principalmente seus primeiros contatos com esses seres, também deve ter sido um desafio aí grande, né. olha, Como sim e foi? não. Sim e não, porque na verdade eu sou bichóloga, né, sempre Aham, fui apaixonada por bicho. E então, assim, eu não tenho problema com bicho, não tenho mesmo, não tenho medo de bicho. Não vou te dizer que, lógico, meu primeiro tubarão, eu estava no Caribe, e aham, aí eu estava mergulhando com um companheiro lá da operadora, e mergulho debaixo d'água, como a gente não se toca, não sei, né, são 2 aham. seres, assim, nadando, batendo perna, e ainda mais um desconhecido, bom, estamos lá mergulhando lado a lado, quando eu vejo ele quase enfiou o dedo no meu braço, assim, me furando, entendeu. Eu falei: "O que foi? O que foi?" Que a gente se assusta mesmo debaixo d'água, É, porque você tá num e outro que é que universo tá com te a cabeça. cutucando. Aí eu olhei pra ele: "O que foi?" E ele só apontou assim, e era um tubarão cabeça de martelo, né, foi o meu primeiro tubarão. Nossa, Mas os tubarões, eles não chegam perto, é muito não? difícil. Não, muito difícil para fotografar tubarão só dando comida para tubarão, alimentação de tubarão. É muito, Nossa, olha, já fui várias vezes tentar ver tubarão assim, é muito não complicado, é. está interessado em você. Não, não está interessado, a não ser o tubarão branco, né, que ele tem um Aham, interesse especial, mas esse eu também não quero fotografar nem ver, não faço questão, né. Então, assim, eu acho que, lógico, os primeiros tubarões, os primeiros animais grandes, você se assusta. A minha primeira baleia também, eu desci aham. super animada e feliz, que era o que eu queria fazer, ver a baleia. Ai, quando eu desci, ai, você vê aquele bicho enorme, entendeu, que você fala: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Acho que eu vou voltar para o barco", né. Mas eu acho que é Verdade. toda uma relação de respeito. Eu Sim, não sim, tenho nada daquele coisa: "Ai, vou passar a mão, fazer uma cosquinha, deixa eu sentir como é que é a pele". Eu não tenho isso, porque eu acho que é igual para entendi. mim. Eu não ia gostar que alguém chegasse na minha casa e falasse: "Vem aqui, quero te apalpar um pouquinho". Sai, socorro, né, não é assim não. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa com os bichos, de muito respeito. Então, não tenho problema, né, não tenho problema não. Ah, E a legal. alimentação de tubarão é uma coisa também que hoje em dia é uma prática muito comum. Esses tubarões aí não são tubarões agressivos, né, que Aham, a gente se está vendo aqui na alimentam foto, de né. se alimentam de humanos. Então, assim, você precisa colocar o peixe para chamar a atenção deles, e aí eles entram naquele frenesi de comida, quero comer, comer, aí vai juntando, são 30 tubarões e tal. E Nossa, aí também já tem um jeito que os mergulhadores ficam, a gente quando tem câmera eles acabam dando uma predileção para nos posicionar bem para pegar as fotos de tubarão, mas a última alimentação que eu fiz foi o ano passado, numa ilha chamada Roatán, aqui em Honduras. Nossa senhora, mas era tanto tubarão e tão bonzinhos, que assim, podia ficar, o grupo era grande, devia ter umas 20 pessoas, e ó, nossa, tinha tubarão para todo mundo. tinha tubarão pra to essa aqui é você? Não, essa não sou eu Não? não, essa é a Flavinha, faz Hã. parte do grupo que eu mergulho, né, e ela é excelente modelo, ela foi casada com um fotógrafo submarino também, então ela é excelente modelo subaquática, algumas fotos você vai ver são dela, né, com ela, né. Legal. Vou E passando aqui essa é fotos. uma Hã. raia, né, bom, Aham, que todo mundo sabe, é o melhor mergulho que eu fiz na minha vida, que chama Rajampá, na Indonésia, né. Às aham. vezes eu fico pensando: "Oh, por que que eu não nasci na Indonésia?", né, porque realmente a Indonésia tem lugares incríveis. Esse foi o melhor que eu fui, Rajampá. Tem, 2 anos e meio que eu fui para lá, né.
Vamos E falar então, aqui já que você tocou nesse assunto, vamos uhum. falar então um pouquinho de como que é esse mercado e essas oportunidades no Brasil e lá fora, né. É. Como é que você vê, assim, a fotografia fundo do mar Brasil e quais seriam, assim, os top 5 lugares do Brasil que um fotógrafo que esteja interessado nesse tipo de fotografia tem que ir ou tem que, sei lá, tem que mergulhar. E lá fora como é que funciona? Tem diferença? Ah, tem diferença, tem sim, porque o Brasil, por exemplo, ele tem muito nós temos muitos rios, né, e o rio Aham. deixa a água suja. A água rica, mas a água suja. Então, para a fotografia, eu falei para você da absorção, quer dizer, absorção de cor, né, e a gente tem a Uhum. refração também, que é um outro fenômeno que a gente tem, que muda a distância, dos objetos e tem o problema da iluminação. Então a luz refrata, e aí Aham. aquela iluminação vai para a sua, lente câmera, né. E então Entendi. o que que acontece quando a gente joga o flash, que é obrigatório, a gente também ilumina essas partículas que estão entre a câmera e o assunto, e elas aparecem na foto, Hum. elas são marcadas. Então, se a iluminação não é muito bem feita, você acaba tendo, parece um céuzinho, assim, na foto, tudo cheio de pontinho, né. Aham. Então, quanto melhor a água, ou seja, quanto menos suspensão na água, melhor a qualidade para fotografar, porque você pode se abstrair disso tudo o máximo possível e fotografar os assuntos, se dedicar a achar o assunto. Quando você está numa água mais suja, você tem que se preocupar, além de tudo aquilo que eu te falei, tem que se preocupar também com a sua iluminação, tem que ser muito bem feita, para você não Aham. ficar com uma foto que não fica boa, né. Então, aqui no Brasil, eu gosto muito de mergulhar em Recife, até faz muito tempo que eu não vou, né, mas é um mergulho muito bom, é a nossa capital de naufrágios, então tem muita Aham. vida, a visibilidade é boa, porém o mar é ruim, né, quer dizer, Hum. o mar bate para chegar lá. Entendi. Agora é assim mesmo, né, então não tem muito jeito. Eu também fui num lugar que eu gostei muito, que é Parcel Manuel Luiz, né, que é no Maranhão. Mas já é uma viagem, assim, muito difícil para as pessoas fazerem, só com um barco especial, você sai, Uhum. vai no meio do nada, e lá embaixo está cheio de barco afundado também. Foi uma viagem muito Nossa. especial. É, foi muito especial, muito bacana. Então também é bom. Tem na Laje a Laje de Santos, que é perto de São Paulo, é um excelente mergulho também, mas também com Uhum. mar nem sempre convidativo. E então, assim, para mim, esses são os bons lugares aqui no Brasil, né, para ir. E Tem lá fora já Abrolhos também, mas sim. Abrolhos é um mergulho mais raso, tem bastante suspensão, agora tem os chapeirões, que são os corais que só existem lá, e Uhum. Abrolhos, continua sendo um paraíso, porque Fernando de Noronha já foi um paraíso, mas não é mais, né. Fernando de Não. Noronha não, eu fui lá o ano passado, fiquei muito chateada, muito eu já até tenho livro sobre Fernando de Noronha, já fiz livro, então eu fui inúmeras vezes a Fernando de Noronha. Uhum. Então eu não falo nem da primeira vez que eu fui, que foi em 1978, né, só tinha um voo por Aham. semana, mas eu já voltei várias vezes, mas agora parece que você está em Ubatuba. É muito triste, eu fiquei Ma entristecida. mas você diz isso também do que você vê no fundo do mar? É, não Ah, tanto, não tá. tanto, mas Noronha já nunca foi um lugar com muita vida. Tem assim, é muito colorido, é um Aham. bonito mergulho, entendeu. Mas Sim, não é uma explosão de vida, né. E com entendi, essa quantidade de gente, lógico que, eh, altera, não tem como, altera, né, altera. entendi. E Então fora do Brasil? fora do Brasil aí tem muitos, né. A Indonésia com certeza a primeira, e a Indonésia tem essa parte bem sul, que é Raja Ampat, Aham. que é maravilhoso. É realmente, assim, tudo que você pode imaginar em termos de qualidade. Para mim foi o melhor mergulho que eu fiz na minha vida. E, assim, Uhum. porque tem colorido, tem coral, coral mole, coral duro, tem gorgônia, tem cardume, bom, tem tudo, 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 tudo. É Sim. fantástico, excelente mergulho. Um mergulho difícil, porque tem que chegar lá, é longe pra caramba pra gente, né, são 3 dias de viagem para chegar. Você chega morta, a gente quando chegou lá,
eu estava com uma amiga, né, que é também fotógrafa submarina, Paula, que mora na Austrália agora. E chegamos lá, a mala não chegou. Ai, que Não. tristeza. Você imagina, a gente ia chegar a gente ia entrar num barco, que isso é muito comum hoje em dia. A gente pega um barco e fica uma semana dentro do mar e dentro do barco, o que te dá Aham, qualidade muito maior, pela oportunidade, porque uma coisa é você sai do hotel, pega um barquinho, vai uma hora de ida, né, de caminho, mergulha, volta. No outro dia você sai desse entendi. mesmo ponto, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o centro e tal. Outra coisa é você pegar um barco grande, são barcos excelentes, maravilhosos, É, o porque aí bar você vai ficar lá, você né. vai se distanciando, você sai da terra, Aham, vai, anda uma hora, faz o mergulho, aí depois anda mais 5 horas, outro mergulho, mais 8 horas, né, durante a noite, outro mergulho. Então, quando legal. você vê, você está no meio do oceano, em lugares Aham, é só você, só o seu barco. sim, E isso eu e sim. a Paula, como ela é uma mergulhadora, ela era dona de operadora de mergulho aqui e fotógrafa submarina de mão cheia, então, assim, foi uma viagem maravilhosa, porque a gente fez uma semana assim, e depois a gente foi para um outro lugar ainda mais extremo, longe pra caramba, e pegamos um barquinho por 10 dias só nós 2. Então a gente teve oportunidades de mergulho, assim, únicas, únicas, Ai, né, que legal. fantásticas. Não, e pelo que você está falando aí, é uma troca, né, gigantesca e uma experiência, né, gigantesca. Fala um pouquinho dessa sensação de estar lá embaixo, que você falou, as regras, né, as leis são completamente diferentes. Aqui eu vou me movimentar daqui, eu vou andar, mas lá é uma movimentação diferente, você está com equipamento, você não fala com a pessoa não te toca, né. Então, assim, como é a sensação de estar lá e de principalmente ver algum objeto, né, um cerro, algum objeto que você gosta de como é que é essa vibração, assim, no sentido mais emocional, eu digo? Olha, é muito difícil de explicar, né, é muito, são anos de, assim, de mergulho, de entrevista, de exposições, entendeu, mas é muito difícil de explicar. Eu acho que é mais ou menos como quem voa de paraquedas, a delta, entendeu. Conta, Aham, mas, assim, o contar não chega aos pés do que a gente vive, porque, assim, é tão diferente você tá como a gente está agora, no ar, respirando, e quando você chega lá debaixo d'água, se você realmente é um bom mergulhador, você tem o equilíbrio, né, você nem fica aham, fundo e nem fica raso. A gente tem lá os equipamentos, a forma de usar o colete, tal, não sei o quê. Mas se você realmente aprendeu e consegue fazer isso bem, então você imagina que você fica levitando na água, né, aquela aham, coisa do pessoal lá da Lua, a gente faz debaixo d'água. E aí é como um entendeu? Você olha, assim, as pedras e os peixes, e assim, é uma coisa tão mágica, que eu sempre brinco, por isso que eu nunca usei droga, porque não precisa, entendeu? aham. Já é uma viagem alucinógena, assim, é uma coisa de louco, assim, essa sensação, essa fluidez. Depois não tem som, os sons que a gente Ah, está sim, porque acostumado aqui. Os sons é um aham. clique, clique dos caranguejos, assim, eles fazem muito barulho, mas é um então, assim, já também te leva a viajar, né, a curtir, porque é muito diferente, né, é muito legal, mergulhar é fantástico. Eu acho que todo mundo devia experimentar, né, não faz mal se Sim. você não vai mergulhar mais, mas tem que fazer um discovery diving, vai lá vai lá com o instrutor, que ele vai um a um segurando você, não vai nada te acontecer, tem que ir uma vez. Depois se Ah, você legal. gosta ou não, não sei, mas tem que ir Aham. uma vez, porque é maravilhoso. Ai, que bom. E, alguma situação, Denise, que tenha sido, não sei, diferente, ou alguma surpresa, alguma curiosidade que você já tenha vivido lá embaixo e que você possa nos falar, até questões técnicas, mas até não, às vezes né, algum animal te pegou de surpresa ou alguma É. coisa engraçada aconteceu. Tem várias situações, né. Uma não, Aham, né, porque é muito tempo para passar pouca coisa, né. Olha, eu acho que a situação que mais me surpreendeu para o bem, né, foi quando eu estava em Galápagos, o primeiro mergulho com lobo marinho.
porque o lobo Aham. marinho é como um cachorro, ele é muito curioso, só que ele é muito rápido. E por mais que você esteja mentalmente preparada por uma situação, que é o que acontece meio você, por exemplo, você fala: "Ah, amanhã eu vou para o Jalapão", aí você já sabe: "Ah, o Jalapão tem isso, isso, isso". Então mergulho é a mesma coisa: "Ah, eu estou indo para Galápagos, o que que eu vou ver em Galápagos? Isso, Aham. isso, isso. Ai, como é o comportamento Sim. do bicho? Assim, assim, assim". Mas uma coisa é esse preparo mental, outra coisa é quando você chega lá e bufe. Então o fundo do mar é muito mágico. É Aham. é até difícil quem não tenha medo como experiência, quem goste, não se tornar um fanático, porque é uma experiência muito diferente, né, muito, Sei. assim, sensorialmente é muito diferente. E te abre, né, abre a cabeça, sua forma de olhar as coisas quando você sai do fundo do mar também se modifica, né, é muito Eu legal. acho que você vê, assim, eu acho que você fez um comparativo uma hora, né, assim como os astronautas que tem lá, né, regras diferentes lá, estão lá flutuando, a gente também está aqui. Mas eu acho que nesses 2 mundos, vamos dizer, eu acho que você começa a observar o nosso mundo aqui, né, fora do mar e fora, né, lá da estratosfera, mas você costuma ter uma noção de que primeiro não estamos sozinhos, né. Aham, Existe aham. muito mais do que a gente consegue imaginar e ver no nosso dia a dia. É um mundo muito maior, muito mais vasto, muito mais espécies, muito mais, né, cores e sensações do que puramente a nossa sensação do dia a dia, né. É, Eu acho que as traz uma visão muito grande, traz uma, como você falou, uma responsabilidade e uma maneira de ver as coisas diferente, né. É, com certeza. Isso, assim, é uma coisa, como eu te falei, desde eu sempre fui muito ligada em bicho, né, sou bichóloga, Uhum. qualquer tipo, qualquer formato, qualquer experiência com bicho eu gosto, né. Aham. Assim, desde o começo eu forcei que o meu trabalho tivesse esse viés, né, que através do belo, porque é um trabalho essencialmente Sim, sim. bonito, né, eu conseguisse fazer as pessoas olharem com atenção a esse ecossistema que é tão frágil, é tão delicado. Quer dizer, quando a gente está falando, é lógico que tem o paralelo também fora d'água, mas a gente fala de Sim. bichinhos diminutos, desse tamanho, super hiper coloridos, delicados, sensíveis, que só andam, que só fazem uns movimentos, assim, meio gelatinosos, outros que são Aham. esses camarõezinhos, que não é o camarão que a gente come, mas para você ter uma ideia, né, então camarõezinhos todos coloridos, enfim, é uma enormidade de pequenos seres e grandes seres que estão muito ameaçados, né. Então, Sim. aí eu acho que você falou 2 coisas que eu acho interessante a gente abordar. Uma Aham. então é essa coisa do que você falou para mim, dos próximos projetos, né. Então eu me Aham. sinto cada vez mais ligada a projetos ecológicos, né. Eu fui Uhum. convidada pela Parley e estou com uma exposição no Copacabana Palace. Ah, E legal. porque, o tema do Copacabana Palace no baile do Copa era oceanos, então a Parley Uhum. aproveitou para fazer um Aham. movimento todo ligado ao fundo do mar com fotos submarinas em todo o seu exterior. E as fotos submarinas fora, naquelas janelas do Copacabana Palace, na minha opinião, são fantásticas, porque te dá o acesso às pessoas verem o fundo do mar sem ter que ir numa exposição, né. Você está Sim. passando e vê um caranguejo, você está passando e vê um pólipo, você está passando e vê uma tartaruga, né. Então, quer dizer, esse acesso é importante para a pessoa pensar na preservação, né. Aham. Então, Sei. eu me preocupo muito com isso, né, e agora também estou me juntando com o projeto Cavalo Marinho, que estou Hum. muito contente com essa nova parceria, porque acho que a gente vai poder eles têm há 22 anos já o projeto e trabalham no estado do Rio de Janeiro, né, então acho que a gente vai poder fazer um trabalho bem legal aqui, que é aquela história, gente, tirar o cavalo marinho, matar o bichinho, porque o bichinho é afrodisíaco, né, ou para deixar ele sequinho para você olhar. Não dá mais, É. né, fazer uma Sim, coisa sim. dessas, né, não dá Verdade. mais, né. Como é que você pega uma vida, como é que a gente se acha tão bacana, a ponto de você achar que você pega uma vida para fazer uma decoração para você. E eu já fiz Aham. isso também no passado, então assim, é uma crítica construtiva, dá para se modificar, né, não são Sim. comportamentos imutáveis, dá para você se modificar, acho que é só
né, ficar de olho. Então, essa é uma parte que eu acho, assim, sempre importante demarcar. E aí a outra que eu acho que tem muito a ver também com o que você faz, né, que é essa questão do meu processo criativo, que eu, Legal, assim, sinto nos últimos anos, eu modifiquei completamente, porque antes, é como eu falo, eu era uma retratista do fundo do mar, eu tirava fotos entendi. bonitas do fundo do mar. E aí Documentava. eu documentava o fundo do mar, né, podia ter um olhar estético mais apurado do que outros fotógrafos que só documentavam, por exemplo, mas Uhum. era isso, o peixe tinha que estar de frente, era inaceitável o peixe de trás, entendeu. Eu estou com uma exposição agora aqui no Xerelete, né, se Aham, você ver, tá linda a exposição, vai ficar 2 meses, e uma das fotos é um cardume de peixe tudo de costas, né. Bom, antigamente aham, eu nunca colocaria uma coisa dessa, se o peixe não tivesse de frente, era aham. inaceitável, imagina, e hoje eu coloquei numa exposição. E Sim. e isso também foi acontecendo, por quê? Pela minha trajetória de vida. O que que aconteceu? Eu era só fotógrafa submarina, depois fui me tornando uma fotógrafa de natureza e submarina, fui a lugares como Pantanal, Amazônia, com esse meu negócio do viés do bicho, sempre procurando os lugares com mais bicho, né. Então Aham. Pantanal eu fui mais de 11 vezes, adoro Pantanal, sou apaixonada, né. E aí, com essa bagagem, assim, eu vim morar em Búzios. Aham. Aí, eu vim morar em Búzios, porque eu abri uma loja que seria uma galeria de fotografia, com coisas de fotografia, agenda, calendário, livro, esse tipo de Ah, coisa, legal. meus quanto de outros fotógrafos que eu conhecia muito, como eu te falei, eu sou de São Paulo, né, então tinha muito mercado lá, né. Aham. Eu vim para cá, não deu certo, essa tal da lojinha não foi para frente, ninguém comprava nada, eu precisava me virar. Abri uma loja, ela foi se transformando numa loja de souvenir e assim foi durante 20 anos da minha vida. Então a Uhum. fotografia eu não deixei, mas ela também não era mais a minha fonte principal de renda, primeiro, e nem de tempo, porque eu tinha que fazer essa loja funcionar. Entendi. Um tempo, pô, passou bastante tempo, assim, tipo 15, 16 anos nisso aí, né. E aí aqui em Búzios descobriram que eu era fotógrafa e me convidaram para fazer uma exposição no Zanini, que é um espaço cultural que a gente tem aqui. E eu não parei Uhum. mais, né, até eu fui ver a data que isso aconteceu. Aham. E não parei mais, entendeu. Comecei a fazer uma exposição, outra exposição, um workshop, uma palestra, coisa, aí abri outra galeria, fazer parte, né, aí Flori. Comecei a fazer parte da galeria da Flori Menezes, que é super ótima ali na Rua das Pedras. Quando eu fui Aham. ver, a coisa tinha se modificado, eu já não via mais a hora de fechar a loja, né, para poder me dedicar outra vez totalmente à fotografia. Logo depois veio a pandemia, e Hum. aí, para mim foi uma coisa ótima, porque morando em Búzios eu comecei a Foi? ter a possibilidade de fazer os cursos online, então ter mais troca. Aham. Aí, quer dizer, aí foi um misto, né, aquela história, a vida, o tempo parado, os cursos, mudou a chave. Então, Legal. hoje o meu trabalho, eu tenho toda uma indagação, que aí eu me lembrei de falar, por isso que você falou, né, do negócio dos astronautas do mundo. Uma indagação sobre os limites. Então, Aham. assim, eu não consigo mais embaixo d'água e ficar olhando cadê o peixinho bonito. Isso para mim Entendi. já não me basta. Eu quero ir lá, então eu fiz tem uma série enorme de bolhas, só as bolhas que saem do mergulhador, né. E Ah, do como próprio mergulhador. Aham. é, e como essas bolhas sobem, e como essa interação que a gente faz com a água. Outra coisa é aquelas janelas, né, que ficam de luz, que eu te mandei umas fotos, depois você Aham. pode procurar aí, umas janelas de luz, ou também a própria boia em que o barco se amarra. Então, assim, mudou completamente o meu trabalho. Hoje em dia, essa é a parte mais importante do meu trabalho, onde eu indago os limites, né? Os limites meus ali embaixo, dos animais ali embaixo, quanto eu Aham. altero essa convivência, por mais que eu seja pacífica, boazinha, bacaninha, mas eu também estou ali batendo perna, de vez em quando dou uma safanão num coral ou numa alga, ou o que for, né? E aquelas bolhas todas, quer dizer, como interfere, essa coisa de muitos animais são curiosos, então ele está lá, né, vivendo, por exemplo, a raia. Tá ela, a raia lá, a outra raia, a prima dela, a amiga dela, estão lá no maior papo, vai e volta. Aí chego Aí chega eu a Denise. mergulhando, é eu e a Paula, por exemplo, que foi um mergulho É.
sensacionais que a gente fez, e aí uma raia adotou a Paula e outra me adotou e ficava ali conversando comigo. Como é que interfere isso, né? Como é que Aham. será isso na vida da raia? Que interferência este meu mundo faz no mundo da raia, né, no fundo do mar, né? Então são indagações que têm marcado demais o meu trabalho hoje em dia, né. Legal, porque assim como a vida lá é um ponto de interrogação para você, ou de maravilhamento para você, né, você observa, você fotografa, você interage, também o oposto, né, você também as raias estão lá conversando, como você falou, interagindo, daqui a pouco que é isso gente? Né, É. seres são esses que desceram aqui com bolhas, com, né, É, com formatos barulho, né, que a gente bonitos, faz o barulho da bolha é muito barulhento para o silêncio debaixo d'água, né. com barulho, com luz, com não sei o quê, que é, né, que é isso Isso, que eu tô vendo? Aí é. tem um enamoramento ali, né, Né, ou não, né, ou porque a não, gente tem um uma classe de estranhamento. peixinho que é nossa, tem no mundo inteiro, é donzelinha, é um peixinho pequeno assim, são peixinhos Aham, muito territorialistas. Eles vêm, mas eles vêm brigar com a gente, ele "ti-ti-ti-tum", e te exatamente. come, entendeu? Aham, Você imagina isso, coitadinho com flash, aquela luz aham, para na cara deles, né. Quer dizer, é e é, interessante a gente poder pensar nisso, né, o quanto a gente interfere, incomoda os seres marinhos, né. exatamente. E Denise, você falou que antes você tinha, né, uma loja, e a fotografia não era o seu ganha-pão. Hoje você vive somente da fotografia? Então, vamos aí fazer um histórico, né, que eu acho Tá, legal, assim, para essa coisa de mercado, lógico, o mercado mudou muito, mas eu morava em São Paulo, e aí eu tá. comecei a fotografar, mergulhar e fotografar, e aí fui juntando um número de fotos boas, e aí naquela época era tudo slide cromo, né, então a gente alugava, era um uso, né, para revista, para uma empresa, e aí eu fui numa dessas stock fotos e aí falei: "Ah, eu queria que vocês me representassem", aí a moça falou assim: "Não, a gente só representa quem tem mais de 500 fotos". Na época eu não Ah, tinha, né. Aí eu falei: aham, "Ah, o dia que eu tiver 500 fotos eu não preciso de ninguém para me representar", sempre fui assim, atirada, né. aham. E aí foi o que aconteceu, eu abri um escritório e comecei a me representar, e era muito gozado, porque aí eu ia, então viajava, tal, voltava com aquele monte de foto e batia de porta em porta, e aí, assim, Cargill, essas empresas que eram químicas pesadas, que sabia que tem um problema com o meio ambiente, o editorial naquela época era muito forte, eu fazia matéria para todas as revistas de natureza, de mergulho, de tudo isso, então Ah, também legal. nos ajudava a poder pedir as passagens, passagem de mergulho, Uhum. viagem de mergulho, tudo caro, né. Tem nenhuma viagem razoavelmente em conta, é tudo caro, né. Então, assim, pedia, fazia as permutas, fiz uma campanha super legal eh, como é? Lava-roupa, sabão em pó, Ariel, numa piscina, os caras todos fingindo que estavam lavando. Olha, assim, umas coisas bem sensacionais, né. E depois disso, quer dizer, eu vim para Búzios, houve uma mudança muito grande na minha rotina, mas ao mesmo tempo foi quando eu vim para Búzios que começou o digital. E a gente, lógico que era daquela época do analógico, a gente: "Não, eu não vou, eu não quero, eu não vou mudar", como se fosse possível, né, não mudar, Aham. né. Então, assim, houve toda uma mudança, realmente, de mercado, porque aí todo mundo começou a fazer foto, seja submarina ou fora d'água, e o editorial acabou também, né, hoje em dia as revistas são online, hoje em dia É ninguém paga ninguém, e também as permutas são muito difíceis, porque, assim, aí eu verdade. vou para as Ilhas Fiji, como eu fui, com apoio de uma revista assim, mas isso há, não sei, 10 anos atrás ou qualquer coisa assim. Hoje em dia, você pedir para sair numa revista online é muito difícil de você conseguir o apoio, né. Hum, Então sim. acaba que você tem que, bancar tudo isso. Aí você falou: "Ai, você então hoje vive da fotografia?" De jeito nenhum. De jeito nenhum, infelizmente, de jeito nenhum, longe disso, né. E o mercado que eu procuro atingir hoje é o mercado da fine art, né. Então é de Uhum. colecionadores, de pessoas interessadas em coisas bonitas. Também eu tenho um mercado que é de arte e decoração,
que eu Uhum. acho que eu tenho um material bem bacana para isso, né, os closes de animal, animal principalmente os coloridos, né, que eu digo, não é um tubarão, dificilmente uma pessoa quer ter um tubarão na sala, né. Então aí Aham. sim, eu também faço decoração de pousadas aqui, tenho alguns clientes que estão sempre renovando ou me indicando, então aí fica com aquela cara de Denise. Algumas exposições são pagas, outras não, outras a gente paga para fazer, mas assim, de jeito nenhum. Não vivo Mas disso, infelizmente. você tem o que hoje? Fora a fotografia, você tinha falado da loja de souvenir. Que Aí é hoje o você Aí eu parei com a loja, né, na pandemia, foi maravilhoso, porque aí a prefeitura, quer dizer, foi fechado tudo em Búzios e eu aproveitei, entendeu. Ah, então aham. O fechar embalo. porque fechar loja é muito difícil, você trabalha com É, muito estoque, tem funcionário e tal. Aí eu aproveitei, aí demorou um ano, assim, para fazer tudo, né, fechar tudo, acabar com o estoque. E não, hoje eu vivo de renda, de aposentadoria, né, e aham, faço as coisas que eu quero, que eu gosto, assim, eu não posso nem reclamar, né, meu momento de vida é muito bom, né, de legal. justamente poder planejar uma viagem, falar: "Ah, agora eu quero fazer tal coisa", e vou. E faço, né. Mas Então você assim vê aí no que você falou, né, uma dificuldade, né, de viver da arte e o custo que esse tipo de arte especificamente, que não é puramente, como a gente falou inicialmente, é, um passeio no parque que você leva a sua câmera e vai tirar fotos, é uma estrutura gigantesca, né, um investimento gigantesco, viagem, equipamento, transporte, né, isso. material e tudo mais, né. Mas como você está falando, na pandemia, de repente você expandiu aí o seu leque, né, potencializando as art prints, as decorações, mas também dando aula, né, que você falou que está dando É, aula. palestras, workshop, né, esse tipo de coisa. Quer dizer, agora, eu acho que é assim, né, eu acho que o mundo está em muita mudança, né. Não Aham, é só sim. porque eu estou mais velha e sinto isso, né, eu vejo, assim, até por vocês mais novos, né, o mundo não tem parado, tem muita mudança. Ah, A sim. gente também tem que se adaptar a isso que é, né. Eu tenho pena das pessoas que querem começar, é mais difícil mesmo começar no sentido de ganhar dinheiro com isso, né. Muito. Então eu tenho Aham. amigos fotógrafos que são biólogos marinhos, e aí Uhum. associam a fotografia com a biologia, Entendi. trabalham para institutos ou alguma coisa por aí, né, porque é realmente muito difícil, né, hoje em Faz dia. algo casado, né, então É, a um trabalho fotografia vai casado. junto, né, porque realmente ser fotógrafo, tanto que você pode até ver, né, quem é fotógrafo que vive disso. Você vai Aham. contar numa mão, não nas mãos, né, numa mão, né. É, É exatamente. muito Mas você difícil. chegou a fazer alguma campanha publicitária, trabalhar com projetos nesse Nossa, sentido também? demais. Não, Como é mas que eu foi fazia essa muito lá em interação? São Paulo, né, porque Aham. que era diferente, porque não existia a fotografia submarina, também era difícil, mas Sim. era um outro ponto, como ninguém trabalhava com fotografia submarina, eu tinha que ir nos clientes e convencê-los que valia a pena. Mas depois que Aham. eu convencia, eram clientes para sempre, entendeu? Porque é uma fotografia super bonita. Então, assim, Aham. tem muita coisa, nossa, muita coisa, calendário, agenda, assim, tudo que você pode pensar em empresa, eu fiz, né. E Ah, legal. empresas sempre grandes, né, empresa de trator usou fotografia submarina, Nossa, Caterpillar, entendeu. Não, enfim, fiz muita coisa nesse sentido, né, porque é uma fotografia bonita, né. sim. E o Existe editorial, porque o editorial pagava também, né. A gente recebia para ir fazer fotografia na Holanda das tulipas, por exemplo, eu ganhei para aham, ir fazer, né, não fui assim: "Ai, estou a fim de fazer florzinha". Não, não era assim que funcionava, eles queriam fazer uma matéria desse parque chamado Keukenhof, né. Então: "Ah, eu vou chamar a Denise", aí chamava a Denise, com tudo pago, com não sei o quê, eu ainda ganhava o meu dinheiro e ainda pegava um pouco do material para mim, né, um pouquinho que sobrava, aham, assim, né, guardava para mim, né. sim.
Legal. Tinha É, eu mercado. acho que as dinâmicas realmente, Denise, mudaram muito, né, a inteligência artificial, as novas tendências, né, de mercado, das pessoas até quererem algumas imagens, né, mais manipuladas, vamos dizer assim, né. E o royalty free também, né, quer dizer, você É, compra uma imagem na internet de um tubarão que eu demorei não sei quanto tempo para conseguir fazer aquele mergulho com o tubarão, aí vai lá o cara, não importa o motivo, né, é, não vou questionar isso aí, e lá você paga $5 e usa a foto como você quiser. É lógico, isso acontece comigo aqui, há pouco tempo atrás, um hotel bacaníssimo aqui, talvez o mais caro de Búzios no momento, me pediu um orçamento para aham, decorar uma parte do hotel e não sei o quê. Bom, veja, eu estou andando lidando com um hotel 18 estrelas, mais que 5, né. sim, Também as minhas fotos também são 5 estrelas, então aí você passa um orçamento também compatível com tudo isso, com o material que vai ser utilizado. E ele não comprou. Por quê? aham, Né, e tá lá tudo decorado, com certeza ele comprou royalty free, né. Tem sim. tartaruga, tem um monte de coisa, só ele na internet pega, né, eu sei disso, né. Então É um acaba que, assim, desafio, né. modifica o mercado, né, modifica É, e em muitos aspectos acaba mesmo com a sua possibilidade de ganhar dinheiro, né. sim. Não sei É, bem aonde que vai dar isso para o fotógrafo. Eu tenho alguns conhecidos, assim, da minha idade, que foram obrigados a largar a fotografia. Eu não é que eu fui obrigada, é que como eu mudei para cá, para Búzios, e a rotina e não sei o quê, eu mudei, né, mudei de aham, atividade e deixei a fotografia do lado e agora já não tenho mais essa necessidade financeira da fotografia. Agora, muitos fotógrafos largaram porque tinham que fazer, né. Então, é, um cara que eu conheci o ano passado, ele estava eu estava num veleiro, né, e ele é que, não é organizava, ele gerenciava esse veleiro, né, fotógrafo aham, Paulo, então ele me contou exatamente isso, aconteceu ele é um pouco mais novo que eu, então aconteceu exatamente isso, ele fazia foto industrial e tárárárárá, e o mercado: "Não, porque eu não aceito mais, tem que ser mais barato", aí chegou uma hora ele falou: "Não tem o menor sentido não, é, sair, ter todo o estresse que a gente tem para dar certo a foto, não sei o quê, para ganhar 50 pratas, né, então é melhor não fazer", uhum, e largou, né. E muita é, gente largou a fotografia, porque não tinha mais opção. E a qualidade dos celulares também é um outro aspecto, né. Hoje em dia, exata o celular é muito bom. Eu mesmo tenho um celular só para fazer fotografia também, né, porque lá embaixo, hã? lá Não, embaixo. não. Não, tá. Fora d'água, né, por exemplo, eu fui para o Egito, aí levei toda a minha tralha de fotografia Aham, submarina para mergulhar. Na pirâmide não é minha praia, né, aham, é muito mais fácil eu ir com o celular, entendeu, bom celular, mas sim, para fotografar, então eu tenho um celular para foto, né, eu saio com ele por aí, né. registrou. É um desafio, Denise, realmente, que a gente não sabe aonde vai dar, a gente sabe que Aham. já está tendo impactos, acredito que para sua área, que tem a questão, de um investimento muito grande, né, dos equipamentos, né, imensos e tal, não é É, não é simples assim, então eu acho que realmente o impacto eu acho que é ainda maior, né, e os royalty frees que você comentou, que eu não tinha me atentado, mas os stock images da vida que realmente você pega $5 uma imagem e, né, pode usar por um ano ou pode usar, se é $10 para a vida toda, pronto, né. isso, é. Então, mas realmente, aquele cara que vai, que registra, que, né, pega algo diferente, um ângulo, não sei o quê, aquilo no tempo não a gente não sabe como é que vai ficar, né, É. esses registros artísticos, né, bonito. É uma coisa de muita indagação. Essa minha amiga que a Tem, gente foi para Rajantar, que é uma querida conhecida no mercado brasileiro, ela é excelente fotógrafa, ela foi embora, tem uma filha, estou morando lá na Austrália. O trabalho dela é tirar foto de turista debaixo d'água, entendeu? ah, entendi. É, entendeu? Agora, olha Ela que mudou. ponto, né, olha que Ah, ponto, entendeu? Quer sim, dizer, né, para ser fotógrafa, porque ela é uma excelente fotógrafa, excelente, assim, entendeu. Agora né, é uma forma dela viver debaixo d'água, ela tinha uma operadora de sim. mergulho aqui, então ela continua mergulhando e fotografando muito, né, e aí foto para ela, foto artística, pouco, né. É, mas você vê que
são coisas bem correlatas, né, ao universo do mergulho, ao universo da fotografia, É, e você tentando expandir ali, né, os workshops, as palestras que você comentou, ela ali, de repente, dando a possibilidade de pessoas mergulharem, mostrarem o ofício e registrarem esse momento da pessoa. Então, assim, é, é uma estratégia de monetização em que você tem que ser criativo para você criativo. ter até um ecossistema para você conseguir fazer aquilo funcionar, né, porque É. realmente é É, e financeiramente como é uma fotografia difícil de fazer, né, porque também não é que você pega e vai, eu vou ali e faço, né, como você falou do meu difícil. passeio, né, que É. aqui no meu jardim, por exemplo, tá cheio de florzinha. Então, se eu Aham. quiser, eu passo o dia inteiro fazendo florzinha, né. Florzinha, Mas como exatamente. não é assim, quer dizer, você tem que Aham. acabar aproveitando essas oportunidades para ter o seu image bank, né, para Isso. poder sei lá, né, fazer isso ou aquilo. A Paula, essa minha amiga, eu falo muito dela porque ela é muito querida, né. E Aham. a Paula, ela é campeã de concursos. Você vê o que ela ganha de concurso, as fotos dela são fantásticas, entendeu. Então é um nicho que ela gosta, né, Sim, que ela acha importante. Eu já nunca fui muito disso, mas, assim, ela acha importante. Então ela usa do trabalho dela e dos momentos que ela tem para poder fazer fotos, para poder participar desses concursos, né. legal, legal. E estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, Denise, só para perguntar, você ministra workshops? Quem tem interesse, assim, a pergunta é quem tem interesse de começar nessa área, de uma forma mais, assim, de hobby ou profissional, como você falou, todo mundo tem que ter essa experiência, assim, na vida. Você dá workshop nesse sentido? Como é que funciona? Eu dou workshop, assim, gosto mais da palestra do que do workshop, Tá. né, porque eu sou boa de papo, sou mais boa de papo do que de ensinar, né. Aham. Mas estou me programando para dar agora em Cabo Frio, eu tenho uma amiga que abriu um restaurante, a gente vai fazer uma exposição lá, uma individual, e ela falou: "Vamos começar com workshop?" "Vamos". Então, assim, é uma coisa de programar, né, Aham. e acho que as pessoas que estão começando, também hoje em dia podem aprender muito na internet, né, com o YouTube, ir lá e Hã. pelo menos o básico, assim, para já começar os primeiros mergulhos com a câmera sabendo alguma coisa, né. Então, Sei. sim, eu sou uma pessoa bem aberta e tenho o meu tempo também muito aberto para fotografia submarina, né. Legal. Mas quem tem interesse pode te acompanhar nas redes sociais, Pode, para isso, ver é. o que que você vai lançar. Quais são as suas redes sociais hoje, Denise? É, bom, principalmente o Instagram, né, realmente, Aham. para quem é fotógrafo, como a gente trabalha mais com imagem do que com a fala, então a Sei. grande divulgação é pelo Foto Greco, Denise Greco Foto, eu sempre me confundo, até anotei Tá. aqui, o A gente site vai de um jeito A gente vai colocar aqui na legenda para todo mundo ter o link direto aqui para você, mas você tem o site também, né, além do tem Instagram? também Denise Greco Foto também, né, tem o Tá. site, mas o Instagram eu sempre acho é mais fácil. E lógico, também pode me encontrar na Galeria da Flor de Menezes, que a gente comentou, porque Aham. o material está lá, ela me Sim. representa e também faço parte de uma galeria online que chama Contemporâneos Galeria de Arte, Ah, que legal. também começou na pandemia, é um grupo super ótimo, a gente está sempre agora em maio, a gente vai ter uma exposição que essa vai ser presencial aqui em Búzios, então Aham. eu que vou coordenar a parte de fotografia, e é também um grupo bem ativo, a gente está sempre inventando coisa para fazer. Ah, legal, isso aí. É, E para quem quer iniciar, qual conselho você dá? não desistir, porque assim, como não dá dinheiro, como é difícil, né, a primeira tendência é desistir. Aham. Desistir, né, porque assim, é um mundo maravilhoso, acho que assim, todo mundo tem que correr atrás dos sonhos, a minha vida, eu devo muito à minha mãe, porque ela sempre falava: "Mais vale um gosto do que um tostão no bolso". E Aham. isso sempre, assim, fez a minha cabeça: "Ah, eu não tenho dinheiro, Legal. mas como é que eu consigo passar um mês na Austrália se eu não tenho dinheiro?".
né. Então, Claro. como é que eu cavo isso para acontecer? E acho que é isso, né, na sua idade, as pessoas mais jovens têm que fazer, não pode desistir nas dificuldades, né. Em mergulho as dificuldades são muitas, as viagens são difíceis, mas vale super a pena. Então acho que em fotografia submarina é isso, não desiste. As fotos saem ruins, mas um dia elas melhoram, né. E aí quando melhorar, e aquela foto bonita, você vai falar: "Uau, fui eu que fiz", né. É muito legal essa sensação. Legal. Denise, quero te agradecer muito a troca aqui com a gente. Foi bem legal. Acho que o tema é maravilhoso, né? O fundo do mar e a fotografia, né? Então, as suas fotos aqui, a gente na edição vou colocar as fotos aqui, né? Durante o nosso papo, né? Para as pessoas verem, conhecerem ainda mais o seu trabalho, mas são fantásticos, né? Em textura, Legal. em cor, né? Eu fiquei assim É, impressionada porque a gente toma conhecimento de, entre aspas, né, um outro mundo, né, que está aqui, abaixo dos é, nossos pés, muito próximo da gente, é né, verdade. de O mundo, repente como a gente chama o mundo embaixo do nosso mundo, né. Porque exatamente. ele fica, assim, embaixo da gente. Eu que te agradeço, Marcela, pela entrevista, super legal, muito legal poder falar desse ecossistema tão frágil, e a fotografia me ajuda muito. E também falar da minha história, da minha vida, sempre me dá muito orgulho, alegria, né, de poder, assim, estar com 65 anos, continuar mergulhando, continuar fotografando, isso é muito Sim, legal. E eu vejo que as pessoas estranham um pouco, né, às vezes a pessoa fala: mas é você que faz essas fotos, né?" Então essa coisa meio que a idade não te permitiria estar fazendo isso, e acho que também é mais um tabu quebrado, estou aqui exatamente. ativa, faço milhões de coisas, continuo aventureira, e Isso acho que aí, tem uma mensagem também muito legal para passar, né. isso aí. Tanto o trabalho fotográfico quanto a vida pessoal, né, acho que a vida não tem limite, isso é muito legal, né. Exatamente. Te agradeço muito, Denise, muito obrigada por participar aqui com a gente. Foi uma Obrigada honra mesmo. ter vocês. E, pessoal, colocamos aqui embaixo nas legendas todas as informações da Denise, os contatos delas, os links. Então, depois pesquisem, vão no site, ficam de olho aí nos novos workshops, palestras, né, cursos que ela for dar, novas exposições que ela já comentou aqui, algumas que já vão surgir esse ano. E se liguem aí na foto submarina, né, debaixo do mar, que é impressionante. Obrigada, Denise. Muito legal, Marcela, obrigada a você. Beijinho. Um beijo. Tchau. Tchau.